ler Colossenses capítulo 3, amém? Amém. Colossenses capítulo 3, versículo 14, amém? Vamos lá? Pode pôr na NAA, eu vou querer tudo NAA hoje, tá bom? Amém. Amém. Isso. Podem ler comigo? Amém? Acima. Fala para quem está do seu lado. Acima de tudo isso, porém. Fala isso aí. Amém. Amém. Irmãos, para nós estarmos entrelaçados em amor, nós temos que praticar e viver esse versículo. Acima de tudo isso esteja o amor. O amor, ele é o vínculo da perfeição. O amor é aquilo que vincula, né? O Caleb falou, é coalescido, tá a palavra, né? Mas então, a palavra grega que está aqui, que está no capítulo 2, né, é a palavra sumbibasso, né, que pode ser traduzido como coalescido. Eu falei, o que é esse coalescido? Não tem nada com koala, né? Coalescido é uma palavra que significa alguma coisa muito unida, firmemente vinculada, assim, bem, né, tão unido que os dois se tornam um, né? Então é uma coisa nesse sentido. Então, por que a palavra de Deus fala para nós, acima de tudo isso esteja o amor? Porque no versículo anterior ele diz, versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Então, ao falar de entrelaçado, nós estamos falando de relacionamento. E ao falar de relacionamento, a gente já pensa em dificuldades, né? Porque nós, né, temos as nossas diferenças, temos as nossas questões. Nós temos questões pessoais, mas temos diferenças doutrinárias, diferenças, ponto de vista diferente, etc. Então tudo coopera para que nós nos distanciemos um do outro, né? Só que nós não fomos feitos para viver longe um do outro. Nós somos feitos, Deus nos fez para nós vivermos unidos, amém? Entrelaçados. E hoje, numa humanidade cada vez mais desunida, mais desarmoniosa, cada um mais radical dentro das suas bolhas, né? O Senhor quer fazer uma obra maravilhosa do seu tecido de amor. Então, esse vínculo, né? E é muito interessante, porque quando Paulo usou esse termo, ele estava se referindo à tecelagem, né? Tanto é que tem algumas versões da Bíblia que fala, no capítulo 2, versículo 2, que ele fala assim, em vez de usar vinculados em amor ou unidos em amor, ele fala unidos por fortes laços de amor. Então, assim, a palavra, ela tem a ver com tecelagem, com tecido, né, com fios que estão firmemente unidos. Então Deus quer fazer isso, irmãos. Irmãos, nós não estamos aqui brincando de vida da igreja. Nós não estamos aqui brincando, não é o nosso passatempo, tá? Nós não estamos aqui simplesmente para passar o tempo, vamos lá e tal, vamos levar de qualquer jeito, né? Como até o Rodrigo deu testemunho. Então, irmão, Deus está fazendo algo, né? Ele quer fazer algo, quer concluir algo, e Ele nos chamou para fazer parte disso, né? Dessa conclusão. E o que Ele quer fazer é produzir a sua edificação. Acho que o Caleb terminou falando, né, dos 3 pontos lá: a edificação, pregação do Evangelho. Então, a edificação, tá, é entrelaçamento. O entrelaçamento de amor é a obra de edificação. É só uma maneira diferente de a gente ver com outros pontos de vista a obra que Deus está fazendo.
Então, para que Deus nos una, qual é o problema? É que quando você quer fazer uma coisa boa, você escolhe bons ingredientes, né? Tipo um bolo gostoso, né? Escolhe lá uma farinha, não é qualquer farinha, com especial, açúcar. Então, quando você vai fazer alguma comida, né? A Esther, que gosta de fazer bastante comida lá, então escolhe bem os ingredientes. E uma boa comida depende de bons ingredientes, né? Agora Deus quer fazer o melhor tecido do universo, que é um tecido de amor, né? Maravilhoso, e Ele escolheu os melhores fios para isso. Não, Ele não escolheu os melhores fios, tá? Ele escolheu fios imperfeitos, né? Nós vimos fio teimoso, rebelde, invejoso, insatisfeito, prepotente, e aí vai, né? Entendeu? Essa fiozarada toda. Então Deus escolheu, e a Bíblia, ela confirma isso. Ela diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as que não são, as humildes, né? Então, tudo isso, esse é o fio que Deus escolheu para fazer o tecido. Quando Ele chamou convidando os bons não quiseram, né? Vai pelas encruzilhadas e pega lá, coxo, cego, aleijado, manco, né, e tal. E aí, com toda essa turma aí, a sala do banquete encheu, né? Claro, estritamente falando, uma profecia sobre a rejeição dos judeus, mas isso aqui é aplicado para nós. Irmãos, aqui não tem ninguém perfeito. Nós sonhamos com uma igreja ideal, mas nós temos aqui uma igreja real. A real é outra, né? Entendeu? A ideal seria assim, que todo mundo fosse anjinho, né? Amoroso, maravilhoso, né? E tal. É interessante quando às vezes alguns relacionamentos de amizade terminam. É aquela coisa assim, saem umas, né? Umas tretas, né? Assim, você me decepcionou, né? Eu não esperava isso de você. Pensei que você era meu amigo, você é minha amiga e tal, né? Rapaz, às vezes depois de anos de relacionamento, coisa tudo boa, né? E surgem essas coisas, e às vezes as coisas terminam muito mal. Isso também, certos casamentos, certas amizades, né? Porque a gente tem muita expectativa. A gente cria expectativas nos outros e a gente fica frustrado. Quanto mais expectativa, às vezes maior a frustração que a gente tem. Esse exército de Davi, né, que os irmãos mencionaram, né, muito agora. Irmãos, quem eram lá os valentes de Davi? O exército dele, lá em Samuel. Endividado, amargurado de espírito, né? Irmão, olha, era só gente ruim. É curva de rio, enrosco, né? Irmãos, olha, sem querer ofender ninguém, tá? Mas nós somos assim, tá? Cada um de nós aqui, tá certo? Por uma situação ou outra, tá? A gente é enrosco mesmo. É fio ruim, né? Eu mostrei lá para os adolescentes, quando eu compartilhei aqui eu não tinha essa imagem, mas dá para projetar aí, Lucão? O porco espinho? Preparou ali? Não, olha lá. Aí, olha, gente, ó. Esse é um porco espinho. Bonitinho, né? Carinha de ratinho, né? Olha lá. Acho que tem uma outra imagem, não é? Tem uma outra imagem do outro. Olha aqui, ele está de frente aqui, né? Bom, eu contei, né, para vocês a fábula do porco espinho. E essa fábula fala de que na era glacial, né, os animais começaram a morrer de frio, tá certo? Mas os porcos espinhos, eles descobriram que se eles se juntassem, o calor corpóreo, né, um do outro, um passava calor para o outro e eles poderiam sobreviver. Só que quando eles se juntavam,
já viu o que acontecia, né? Imagine lá, né? Juntou um porco espinho com o outro, um vai cutucar o outro, né? E aí quando um cutucava o outro, feria, saía sangue, né? Mais juntinho, mais a agulha entrava, mais o espinho entrava, né? Então, aí eles começaram a não aguentar essa vida juntos, né? Então alguns começaram a se separar, se distanciar, e à medida que eles se separavam, eles morriam congelados. Então eles ficaram num dilema: ou me separo e morro, ou fico junto e mesmo ferido sobrevivo, né? E então alguns morreram, mas alguns sobreviveram. Os que morreram falaram assim: prefiro morrer do que ficar do seu lado. É por aí, eu prefiro, acho que morrer do que ficar do seu lado, né? Então morreu mesmo, né? Mas aí, irmãos, quando a gente, o Senhor, Ele está unindo essas coisas difíceis. Você vê lá em Colossenses, né? Nós já vimos. Colossenses, as pessoas, em Colossos, né? As pessoas também não eram fáceis, eles tinham desentendimento. Tanto é que o versículo anterior fala que, né? Lá era o 13, né? Suportem-se uns aos outros, né? Aí você volta lá para o versículo 8, Colossenses 3:8. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena. Não mintam uns aos outros. Então, assim, entre eles tinham muitas dificuldades, muitos problemas, né? E no versículo 11 diz: aqui não pode mais haver grego, judeu, circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e em todos, né? E está em todos. Versículo 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Irmãos, aqui estão as regrinhas para nós vivermos bem, nós vivermos verdadeiramente Filadélfia, a igreja do amor fraternal, amando-nos, cuidando-nos, suportando-nos, amém? E aí, queria falar de dois espinhos, rapidamente, né, que inclusive mencionaram aqui alguns. Um deles é o orgulho, e nós já falamos na vez passada. Por que o orgulho é um problema? O orgulho é um grande problema, e na verdade é o grande problema, né? Porque inclusive com relação aos pecados, Deus, se você se arrepende, confessa, Ele perdoa os pecados. Mas a Bíblia diz que Ele resiste a alguma coisa. Ele resiste aos soberbos. Porque a soberba, o orgulho, é o próprio diabo, né? A rebelião, a queda, tudo tem a ver com o orgulho. É você apreciar o que Deus fez, mas esquecer que foi Deus que fez e achar que foi você que fez. Então a raiz de tudo está aí. E o orgulho, ele tem uma característica, que ele é competitivo, né? Então ele nunca vai estar satisfeito, porque ele vai estar sempre competindo, ele vai estar sempre levando você para o espelho e dizer: espelho meu, diga se no mundo existe alguém mais belo do que eu, mais bela, né? do que eu. Quer dizer, por isso é uma coisa que mata os relacionamentos, é o orgulho. E por isso Deus, ele resiste aos soberbos, né? E nós já vimos isso anteriormente, mas eu quero tocar um outro ponto hoje: perdão, relacionado aos espinhos. Mateus capítulo 5, versículo 23. Mateus capítulo 5, versículo 23.
Amém? Vamos ler juntos? Portanto, continua. 24. Agora 24, ok. Vamos lá? Deixe. Irmãos, esse versículo mostra para nós que o nosso relacionamento com Deus está totalmente relacionado ao nosso relacionamento pessoal e interpessoal. Essas duas coisas, elas estão vinculadas, elas não se separam. Então aqui diz assim: se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, isso é uma coisa espiritual, isso tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Mas se no nosso relacionamento com Deus, vamos dizer entre aspas, está muito bem, eu estou muito bem com Deus, mas aqui diz: mas se você nesse momento se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a sua oferta e vai se reconciliar com o seu irmão. Depois você volta e faz a oferta. Então, irmãos, o nosso relacionamento com Deus vai sempre nos levar a um bom relacionamento entre os irmãos. Não tem essa de bom relacionamento com Deus e relacionamento ruim com os irmãos. A Bíblia é muito clara e nós precisamos prezar isso. Inclusive diz aqui que antes de eu me conectar com Deus aqui, ele fala assim: vai se conectar com o irmão. Não é assim, não, eu me conecto com Deus, depois você vai lá e se conecta com os irmãos. Aqui mostra o grau de importância disso e esse vínculo que tem. Então foi muito importante, o que a Fernanda compartilhou e que foi impactou ela, que foi falado muito também lá na conferência, é isso, a questão da gente falar mal. Falar mal, criticar um irmão, criticar outro, critica aquilo, critica aquele. Então, assim, irmãos, nós precisamos ser pessoas pacificadoras. Mas quando você vai lá em Colossenses 3, depois que ele fala isso, ele fala assim: e seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, na verdade, essa prática também nos leva a ter paz. Irmãos, relacionamento é paz. Estar bem relacionado é estar em paz. O que Deus quer fazer entre nós é que nós tenhamos um entrelaçamento, um relacionamento edificado em paz, realmente um vínculo perfeito que é o amor. E aqui tem uma advertência para nós nos reconciliarmos uns com os outros. Irmãos, eu sei que todo relacionamento é difícil, e a gente, como está na liderança da igreja, então normalmente os irmãos têm problema com a gente, tá? Isso a vida toda foi assim, normal, às vezes os irmãos são bem rigorosos com a gente, assim, todo mundo pode fazer de tudo, mas o irmão que está à frente não pode, não tem direito, exatamente, o irmão que está à frente, ele não tem direito de errar, ele não tem direito de falhar, crucifica o tal, É verdade, irmãos. Olha, eu reconheço, irmãos, que eu também sou espinhudo, também sou porco espinho. Perdão, irmãos, me perdoem, porque Deus escolheu esse porco espinho aqui. Amém? Perdoado? Obrigado, irmão. Amém.
Tinha um irmão lá de São Carlos chamado Osório, e ele é um morenão. Você lembra dele, né? 2x2, é um armário aquele irmão, né? E aí uma vez ele, como ele é policial militar, né? Ele tinha uma vez lá, né? Batido num bandido lá. E depois o bandido encontrou com ele, né? E ele falou: eu lembro de você, né? Tal. Você me bateu, né? E tal. Aí ele falou assim: eu não lembro. Porque normalmente é assim: quem bate não lembra, né? Quem bate esquece, né? Mas quem apanha não esquece, né? Então, irmãos, é comum nós termos problemas. Talvez alguns irmãos que tenham algumas dificuldades comigo, talvez alguns tenham dificuldade com o Romildo, com o Zé, né? Mas certeza, né? Nós não agradamos a todos, né? Nos perdoem, irmão, mas tenham certeza que nós estamos tentando fazer o melhor. Amém. Nós queremos agradar ao Senhor, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos edificar a casa de Deus. Esse é o nosso coração. Tá? Mas aqui nós vamos tomar realmente um cuidado e não deixar que isso prospere, tá? Seria muito bom que vocês também possam nos procurar, ter comunhão. Estamos prontos para ouvir, amém? Versículo 22 diz assim, versículo 21, nós estamos lendo Mateus 5, né? Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. É uma palavra muito forte, e logicamente nenhum de nós aqui pensa em matar ninguém. Às vezes a gente tem raiva, né? Mas jamais, penso eu, né, que aqui ninguém ia querer matar o outro, que o outro morresse, né? Mas a lei antigamente dizia: não mate, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas Jesus, ele vai além, ele vai na raiz, e ele diz: eu porém lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, nós não devemos nos irar contra o nosso irmão. E aqui, quando fala irmão, está dizendo que é irmão, que nós somos filhos de Deus. Aqui está falando de um relacionamento entre nós, entre crentes, né? Entre fios, tá? Diz mais. Aí ele tem 3 níveis: a ira, depois tem o insulto, né? Quem insultar o seu irmão, né? Essa palavra hebraica parece que é raca, né? É como chamar alguém não é tonto, idiota, é tolo, né? Isso. E aí depois estará sujeito a julgamento. Bom, e quem o chamar de tolo, tá? Por isso que o outro era o que mesmo? Louco, né? E esse aqui é tolo, estará sujeito ao inferno. Então aqui vai 3 níveis, tá? A ira já vai para o julgamento. O insulto vai para o tribunal. E quando você chama de tolo, aí já é o inferno. Claro, quando Jesus falou isso, ele falou num contexto dos judeus, e os judeus entendiam, eles sabiam o que eram essas 3 coisas aqui, né? Na verdade era assim: o primeiro julgamento era um julgamento a nível do distrito, né? Tá, aí o outro já era para a corte estadual, entendeu? E o terceiro já. Mas aqui, né, o que o Senhor Jesus está dizendo é assim:
nós já somos irmãos. Amém? Amém. Nós já temos a vida de Deus. Amém. Amém? Mas haverá um tribunal. Vai ter o tribunal de Cristo. E todos nós vamos comparecer. Todos nós compareceremos ao tribunal, diante do tribunal de Cristo. Então, o que nós fizermos hoje vai repercutir no tribunal. Por isso, nós precisamos viver uma vida reconciliada, em paz uns com os outros, né? Como foi lembrado hoje, por que a palavra de morte às vezes ela é pior que o pecado? Porque é o seguinte: quem comete um pecado ainda está vivo. Por exemplo, quando nós pecamos, nós temos uma sensibilidade, e vem uma acusação, vem a luz. Fala: Senhor, me perdoa, Senhor, me arrependo de ter feito isso daí. Então, o pecado você ainda consegue resolver, porque o Senhor te ilumina, você é tocado, você se arrepende, você confessa, e o Senhor nos limpa do pecado. Mas quando uma pessoa toca a morte espiritual, para o morto não tem jeito. Vocês entenderam? Está entendendo? Então, quando eu estou morto espiritualmente, eu peco e não sinto nada. Por quê? Porque eu estou morto. Então, quando alguém toca na morte espiritual, por isso que ela é pior que o pecado. Porque quando alguém morre espiritualmente, alguém toca na morte, ele fica mal, né? Se torna indiferente, frio, negativo, né? E como que não tem como ressuscitar, como não tem como levantar. Claro, Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, logicamente Ele pode restaurar alguém, pode ressuscitar, não é verdade? Mas quem já passou, né, por essa experiência sabe que não é fácil. Quando a gente está negativo, a gente não quer buscar Deus, não quer orar, não quer invocar, não quer ler, não quer ir na reunião. Você não quer, porque está morto espiritualmente. Então quando a gente toca a morte, e o que nos faz tocar a morte? Muitas vezes é isso, é a palavra de crítica, é a palavra de acusação, né? É falar mal, difamação, a gente acaba tocando na morte. Então, irmãos, que o Senhor nos livre de tocar a morte. Amém? Amém? O Senhor nos livre de tocar a morte. E aqui vem essa coisa preciosa para nós, que é o perdão. Amém. Precisamos nos perdoar uns aos outros de todas as feridas causadas por todos os espinhos. Amém. Mateus 6,12. Amém? Portanto, vamos ler comigo? Portanto, amém. Olha, e perdoa-nos essa porção está dentro da oração modelo do Pai Nosso, né? Perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas, assim como. Então, até mesmo o perdão de Deus para nós está vinculado ao perdão nosso para com os irmãos. Amém? Vamos concluir. Colossenses 3:18. Amém? Amém. É 18 mesmo? Peraí. Perdão. É o
3:13. Faltou óculos aqui. Amém. Amém. Aleluia. Vamos ler juntos? Uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Amém? Então, irmãos, isso aqui é um caminho para nós termos esse viver, esse convívio. Irmãos, todos nós aqui somos fios espinhosos, mas existe algo que transforma esses fios. Como foi bem falado aqui várias vezes hoje, irmãos, é a palavra. Amém? Irmãos, é comer da palavra, nos alimentar da palavra, é experimentar o lavar da palavra, o lavar santificador da palavra, é nós termos a prática de ruminar a palavra, de imergir na palavra, irmãos, na Bíblia, também ruminando a palavra atual, também a palavra profética. Come, desfrute do Senhor, tenha um ambiente cheio da palavra, irmãos, e a palavra cura as nossas feridas, cura as nossas queixas. Assim como o Senhor nos perdoou, nós também vamos perdoar uns aos outros. Amém? Então, por um lado, tem esse mandamento, é um mandamento aqui, fala, suportem-se. Quer dizer, deem suporte. Que mais? É um mandamento, irmãos. Perdoem. Mas às vezes eu não tenho força para perdoar. Às vezes é difícil. Às vezes está doendo. Tá certo? Tem um motivo de queixa. Mas, irmãos, antes de você levar a sua queixa para outra pessoa, leve essa queixa para Deus. Senhor Jesus, Senhor, não aguento mais o Zé, Jesus amado, Jesus, leva ele. Brincadeira, né, Zé? Isso, suportar, dar suporte. Irmãos, vamos apresentar para Deus, amém? Vamos ter comunhão com o Senhor, amém? Mas aí fala, Senhor, eu não tenho forças. Vai se alimentar. Alimente-se da palavra. Creia no poder da palavra. A palavra nos transforma. A palavra nos renova. A palavra nos fortalece. A palavra nos limpa. A palavra nos cura. Amém? Então vamos para a palavra, para que a gente possa ter, irmãos, uma convivência harmoniosa, maravilhosa, né? Como nós cantamos esses hinos, sem falsidade, sem... que mais? Como família, né? Às vezes entre família tem também uns negócios e tal, né? Nós somos família mesmo, entendeu? É família em todo sentido, né? Que tem uns atritos, mas olha, quando a gente tiver algumas coisas, alguns atritos, vamos seguir isso que a palavra diz, vamos ter comunhão, vamos falar, ô irmão, estou com um problema com você, com você e tal, vamos resolver isso aqui e tal, vamos ter comunhão, irmãos, no amor. O amor é o vínculo perfeito. Amém? Ó Senhor Jesus. Então esse é o encargo que a gente queria passar para os irmãos. Amém? Que a gente possa estreitar o nosso relacionamento cada vez mais. Esse vínculo perfeito é o amor. Amém? E que a palavra tem o poder de nos curar. A palavra tem o poder de nos transformar. Então vamos estar o tempo todo envolvidos com a palavra. Amém? Falando a palavra, lendo alimento diário, falando uns aos outros, imergindo, declarando. Amém? Ó Senhor Jesus. Que tal então nós ficamos em pé? E vamos orar um com o outro. Amém? Ore com quem não está do seu lado, tá bom?
É isso, ore com quem não está do seu lado sobre aquilo que o Senhor falou com você nessa noite.